Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Essa palavra, irmãos, ela tem falado comigo nos últimos dias e ela tem queimado no meu coração a respeito disso. E o tema dessa mensagem hoje é em meio aos milagres. Diga comigo, em meio aos milagres. Amém. Mas sabe o que eu tenho percebido e entendido, irmãos? Viver uma vida de milagre não é assim no estalar de dedos. Viver uma vida de milagre, irmãos, vai depender da nossa persistência, da nossa perseverança. Vai depender, irmãos, de nós vencermos batalhas sobre batalhas, para que, se nós quisermos chegar no lugar onde Deus planejou para nós. E essa palavra tem falado comigo nos últimos dias, e como nós tivemos a rede de homens na semana passada, no final de semana passado, e aí o pastor Sinai pregou os 2 finais de semana, irmãos, e não tem coisa mais complicada para o pregador do que ele ter uma palavra para liberar e não é a hora dele pregar. E aí, irmãos, chegou o momento, chegou o dia em que o Senhor separou para falar comigo, com você, a respeito dessa palavra. E aqui nós vamos ver, irmãos, falar a respeito de João. Mas antes de eu começar a ler o texto, eu quero te relembrar quem é esse João. Eu quero te relembrar quem é esse João Batista. Porque nós vamos falar sobre o milagre, irmãos, lá no final. Nós vamos falar sobre o milagre, irmãos, na conclusão da história. E nós nos esquecemos, irmãos, que talvez em muitos momentos do nosso milagre haverá uma adversidade. Vai ter uma situação querendo dizer para mim e para você: não é sua hora, não é seu tempo, não é para você, é para todo mundo, menos para você. Então quem é esse João Batista? Esse João Batista, irmãos, é aquele que, quando Maria, mãe de Jesus, estava grávida, e ela vai visitar Isabel, sua prima, que também estava grávida de João Batista. A Bíblia diz que quando Maria vai chegando na casa de Isabel, quando ela vai chegando, João começa a se movimentar no ventre de Isabel, e ela vira para Maria e fala assim: que privilégio tenho eu de receber na minha casa aquela que está gerando o meu Senhor. E eles tinham um certo tempo de diferença para nascer. E João foi aquele que preparou o caminho. João foi aquele que foi o profeta escolhido para anunciar a vinda do Messias. João era aquele que vivia no deserto recebendo uma mensagem, mas quando ele chegava, ele dizia para o povo: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. João era aquele que começou a batizar primeiro que Jesus, e batizando primeiro que Jesus, ele dizia: raça de víboras. E aí tem um dia, tem um momento em que João está batizando, e de repente João olha para fora de onde ele estava batizando. Quem chega? O próprio Jesus. João olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. E quando ele diz isso, o próprio Jesus começa a entrar naquela água e diz para ele assim: João, chegou a hora, João. Chegou o teu momento, João. Eu preciso ser batizado. É você quem vai me batizar, João. João, você acha que você não tem capacidade de desatar as minhas sandálias, mas estava escrito que você me batizasse nas águas. João batiza Jesus. E as escrituras declaram que João é o discípulo amado, aquele que tem uma intimidade muito, muito próxima com Jesus. E a Bíblia diz que no batismo de Jesus há uma voz do céu que diz assim: esse é o meu filho amado, em quem compraz a minha alma. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre Jesus
como que uma pomba desce sobre ele e o enche da presença, e a partir daquele momento Jesus começa a se preparar para o início do seu ministério. Então João era aquele que preparou o caminho, tinha intimidade com ele, conhecia ele, sabia dos seus sinais, dos seus prodígios, das suas maravilhas, sabia para que ele tinha vindo. Mas chega um momento na vida de João, por causa da sua mensagem, por causa daquilo que ele fazia como um profeta de Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas o que é um profeta de Deus? O profeta de Deus não é aquele que fica jogando um boniteiro dentro da igreja, não. O profeta de Deus não é aquele que fica assim: Deus está me dizendo que tem 3 mulheres aqui que estão com problema com o marido. Aí as 3 levantam a mão, você pode escolher quem que é. Não, isso nunca foi profeta. Profeta é aquele homem que ouve o que Deus fala e ele fala só aquilo que Deus falou e nada mais. Ele não inventa, não. Profeta não inventa. Profeta só fala aquilo que Deus falou e nada mais. João era um profeta. E aí o que acontece com João? Por causa da sua mensagem, por causa da sua crença, por causa do seu chamado, por causa do seu ministério, ele começa a enfrentar algumas batalhas, ele começa a enfrentar algumas lutas. E aí o que acontece, irmãos? João foi aquele que veio para preparar o caminho. E quando o caminho chegou, quem é o caminho? Você está comigo? Quem é o caminho? Quem é o caminho? Então olhe, preste atenção. João veio preparar o caminho. E quando chegou o caminho, João entendeu: daqui em diante já não é mais comigo, daqui em diante é com ele. Mas por causa da obra que João tinha feito, por causa de tudo aquilo que João fazia, e João confrontava os pecadores, João confrontava os reis, João confrontava os sacerdotes, João não se importava quem era, se estava errado, se estava contra a palavra, se estava tropeçando na palavra. João ia lá e dizia: você precisa se converter, você precisa se arrepender, você precisa se consertar. Sabe o que acontece com João? João é preso e João vai para o cárcere. E sabe o que começa a acontecer? Os discípulos de João, aqueles que andavam com João, deixam de andar com João e começam a andar com Jesus. Então, teoricamente, irmão, João começa a entrar num paralelo entre a fé e a razão. Ele começa a olhar para a situação e fala: será que valeu a pena passar por tudo isso que eu passei, para agora os meus discípulos me abandonarem quando eu mais preciso, quando eu estou aqui no cárcere, quando eu estou preso, eles me abandonarem? E tem outra: eu preparei o caminho, eu falei para todo mundo a respeito dele, eu falei para todo mundo a respeito daquilo que ele ia fazer, que ele ia chegar, que ia acontecer. E o que sobrou para mim foi um cárcere. Será que eu não me enganei? Será que eu não estava equivocado? E nós, irmãos, em muitos momentos somos assim. Somos confrontados pela nossa natureza humana. Somos confrontados, irmãos, pela nossa incredulidade. Somos confrontados, irmãos. O inimigo às vezes vem falar: você não é crente, por que você está passando por isso? Não é você que vai na igreja, por que está acontecendo com você? Por que está acontecendo com a tua casa? Por que está acontecendo com a tua família? Deixa eu te dizer uma coisa: todo aquele que tem um propósito de Deus vai ter que aprender a subir de nível de maneira espiritual. Eita Deus! A palavra vai dizer assim: quando eu era menino, eu falava com o menino, eu fazia tudo como um menino. Mas quando eu cresci, quando eu amadureci, eu tive que ter atitude de homem. Mas, irmãos, está tão difícil a igreja do Senhor hoje. Está tão difícil, irmão. Sabe qual é o maior problema da igreja hoje? A igreja está tendo que evangelizar os crentes de novo. O pastor está tendo que evangelizar os crentes de novo. Nós estamos gastando mais tempo em evangelizar os evangélicos do que ganhar almas. Sabe por quê? Porque os evangélicos agora eles eu acho que Jesus, será que Jesus me ama? Será que vai se cumprir? Será isso? Será aquilo? Eu vejo muita gente dizendo: pastor, a luta que eu estou passando, a situação que eu estou passando,
Jó tem nada. Sabe o que é a paciência de Jó? Perder tudo. Perder teus filhos, perder seus bens, perder sua riqueza. A sua mulher, a sua disjuntora virar para você e falar assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. É você ver os teus amigos que comiam, bebiam e desfrutavam quando você tinha dinheiro, virar para você e falar: no mínimo você tem pecado, por isso que está acontecendo isso com você. E Jó não tinha feito nada de errado. No final de tudo sobra um caco de telha para ele coçar as suas chagas, as suas feridas. Mas quando eu começo a ler o livro de Jó, a Bíblia vai dizer assim, que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa, irmãos, deveria ser a chancela do crente. Todo cristão deveria ser assim, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. O que a gente não? Está na Bíblia ou não está? Se está na Bíblia eu me envolvo, se não está na Bíblia eu não me envolvo. Íntegro, o que é íntegro? Sim, sim ou não? O que passa disso é de procedência maligna. Ponto final, irmãos. Temente a Deus. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto para Deus antes: Senhor, o que o Senhor acha? Senhor, o que o Senhor pensa disso? Senhor, vai dar certo, mas o Senhor está nisso ou o Senhor não está nisso? Temente a Deus. Se desviar do mal, o que é se desviar do mal? É aquela, sabe, eu vou te dar uma dica como é que você se desvia do mal. É quando alguém chega e fala para você: vem cá, vou te contar uma coisa da irmã, mas é para oração, tá? É para intercessão. Longe de mim está fazendo fofoca. Desvia desse povo, desvia dessa aí, porque isso é uma fofoqueira de marca maior. Desvia desses caras que chegam para você e falam assim: rapaz, mas tem um ego livre nessa igreja, a gente sai fora dele. Sai fora. Eu conheci um rapaz, ele tocava na noite. Ele tocava na noite, a igreja lá em Mato Grosso evangelizou ele, ele foi para a igreja. E ele tocando na igreja, as irmãs lá no culto, e ele tocando, ele fazia assim para a irmã, dava uma piscada para uma, balançava a cabeça para outra. Chegava no final do culto, o pastor falava para ele: fulano, a vida com Deus não é assim. Fulano, para de ser desse jeito. Não é assim que não, pastor, mas você não viu aquela morena lá, pastor? Pastor, você não viu aquela outra? Pastor, ela gostou, pastor, quando eu olhei para ela e dei a piscada. Ele: irmão, não é desse jeito, para com isso. O cara tinha vindo para a igreja, irmão, mas a natureza do mundo ele não tinha largado ele. Um dia ele ficava, sabe onde? Na porta da igreja, na saída, do lado do pastor, para despedir dos irmãos. Aí a morena vinha e falava: meu Deus, pastor, deixa essa morena aí que eu dou o Pai do Senhor para ela. Deixa comigo, pastor. Deixa que o Pai do Senhor dessa morena comigo. Aí depois ele falava: não, pastor, essa loira aí deixa comigo. Pode deixar que essa loira aí eu vou deixar só uma excelente semana para ela. E o pastor ali: rapaz, não é assim, para com isso. A igreja tinha uma escadaria com alguns degraus assim. De repente veio um bêbado lá assim, ó, cambaleando na calçada. Aquele bêbado sobe os degraus, olha para ele, põe a mão na cabeça dele e fala: espírito de paquerador, de pombagira, sai dele. Desce o degrau e vai embora. Pastor, mas eu não poderia usar um crente? Cadê os crentes que estão disponíveis para Deus usar dessa forma? Cadê os crentes? Irmãos, a Bíblia diz: se nós não clamarmos, as próprias pedras clamarão. Então por isso que eu estou dizendo, nós estamos gastando tempo com uma igreja animada, com um povo mimado, e um povo que não quer crescer em Deus, com um povo que quer ficar batendo de igreja em igreja, todo dia ele quer receber uma visão, todo dia ele quer que alguém ponha a mão na cabeça dele, todo dia ele quer ligar com um pastor, com um missionário para receber uma revelação. Arrependemos e convertemos, porque você é chegado no reino dos céus, meus irmãos. Amém, aleluia, glória a Deus. E aí o que acontece, irmão? Nada. E aí João entra nesse dilema da vida dele.
da carne de João dizia para ele: você acha que valeu a pena tudo isso? Olha para onde você está. Você acha que valeu a pena tudo isso? Olha o que está se passando com você, irmão. João, seus amigos estão te deixando, João. E aí João está lá no cárcere. E ele chama 2 dos seus discípulos que estavam lá com ele e manda fazer uma pergunta para Jesus. E antes de eu ler o texto aqui, eu quero voltar lá em Jó. Quando sobra um caco de telha para Jó, abandonado, ferido, humilhado, sobra um caco de telha para Jó coçar suas feridas, diz a palavra de Deus. Mas chega uma hora no livro de Jó que Jó vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. A pergunta do Senhor para mim, para você nessa noite é: o que você faz quando está doendo? O que você faz quando estão querendo te abandonar? O que você faz quando alguém te traiu? O que você faz quando alguém que você achava que era teu amigo, que era tua amiga, que era aquela pessoa: não, isso aqui vai estar comigo sempre. Quando a coisa apertou para o seu lado, ela virou as costas para você. Quando tudo parecia contrário para Jó, sabe o que aconteceu com ele? Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que esteja consumida a minha carne, se levantará em meu favor. Amém, aleluia. Eu não sei como é que você chegou, como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei também se você tem os seus dilemas no dia a dia, se você está preocupado com isso, preocupado com aquilo. Mas será que isso está valendo a pena mesmo? Esse negócio de igreja, de crente, que carrega a Bíblia, de orar, de jejuar. Irmão, eu sou da época que eu ia para o monte e pegava fogo, irmão. A sarça aparecia. Irmão, eu sou da época, irmão, que a gente expulsava demônio na igreja todo dia. Aí a gente olhava, pastor, agora os demônios não manifestam. Olha, sabe o que ele faz? Ele intimida os crentes, ele desanima os crentes e deixa os crentes na frente da televisão para eles não virem para a igreja. Eita Deus. Ele não precisa mais fazer bagunça, ele não precisa mais fazer barulho, ele não precisa mais fazer arruaça. Sabe o que ele faz? Ele aprendeu a enganar os escolhidos. Verdade. E sabe o que é isso, irmãos? Bíblia. Está escrito que nos últimos dias, até os escolhidos seriam enganados. E aí João está nesse dilema. João tomou uma decisão. Sabe qual é o maior problema nosso? Quando você está com um problema, com uma adversidade, você buscar a resposta no homem dessa terra. Você buscar a resposta numa pessoa que não pode resolver a sua causa. Então o que João faz? João vai na fonte. Diga comigo assim: eu preciso aprender a buscar resposta direto da fonte. Amém, aleluia. Irmão, sinto muito te dizer, porque eu tenho recebido, irmão, de testemunhos de algumas pessoas. Fulano ligou para o missionário, ligou para a missionária, deu uma semana, ela fez um ano. Falou que uma semana a bênção chegava, e agora ela faz um ano e ainda não chegou. Sabe por quê, irmão? Maldito é o homem que confia no homem. Deixa todo mundo com a mão na cabeça, não foi uma bagunça. E depois não sabe que a vida não vai para frente. A própria Bíblia vai dizer: nem todos que são de Israel são israelitas. Sabe o que é isso? Nem todo mundo que está aqui no meio, irmão. Nem todo mundo que está no bolo, irmão, está indo para o mesmo lugar. Tem uns que estão querendo puxar a gente para trás. Tem gente que está querendo torcer para dar errado. Tem gente que está falando: vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai acontecer. Eu tenho uma notícia para te dar. Eles vão ver de camarote o que Deus vai fazer. Aleluia. Mas, irmão, você vai ter que arregaçar as mangas. Você vai ter que colocar a mão no arado e não olhar para trás. Você vai ter que ser aquela pessoa destemida que a palavra de Deus declara. Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza. E olha só o que João vai dizer aqui. E acabando
aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Olha só, irmão, quem é João? João era o profeta escolhido para preparar o caminho. Agora, aquele que é escolhido para preparar o caminho, que tinha feito tudo aquilo que precisava ser feito, chegou uma hora em que ele mesmo mandou alguém perguntar para Jesus: És tu mesmo aquele que deveria vir ou nós vamos esperar outro? E quantos de nós estamos assim, irmãos? Quantos de nós estamos passando por batalhas, enfrentando situações que talvez você diga assim: será que Deus está agindo mesmo? Será que esse Deus está trabalhando? Será que eu não estou enganado, não? Será que não é perda de tempo começar a me arrumar? Eu não sei na sua casa, mas na minha casa, 3 horas da tarde, o domingo já acabou para nós, e a gente já passou roupa, a gente já, irmão, se arrumando, a gente já está tomando banho, porque 4h30, irmão, já está todo mundo aqui na igreja. Para você chegar, irmão, num dado momento da sua vida, você dizer: será que valeu a pena perder tanto domingo assim? Será que valeu a pena jejuar? Será que valeu a pena orar? Mas que deserto é esse, Jesus? Que prova é essa, Jesus? Que dificuldade é essa, meu Senhor? Será mesmo que valeu a pena? Mas sabe o que João faz? João não pede conselho para os seus discípulos. João fala para os seus discípulos ir lá falar com quem? Com Jesus. Jesus nos trouxe hoje para dizer para mim e para você: se você quiser saber alguma coisa de mim, você não precisa de intermediário, fala comigo. Eita Deus! Jesus nos trouxe hoje para dizer para mim e para você: você pode falar diretamente comigo, para de ficar querendo intermediários para falar comigo. O véu do tempo rasgou para todo mundo, meu irmão. E aí o que acontece? Os 2 discípulos de João chegam lá e encontram Jesus. E olha o que vai acontecer. E Jesus a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? A pergunta que Jesus mandou os discípulos levarem. E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouves e vês. Eu quero ler ali agora em Lucas capítulo 7. Passa para Lucas capítulo 7, porque Lucas capítulo 7 ele vai trazer um exemplo muito mais detalhado a respeito do que Jesus fez nesse momento. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 18. Olha o que vai dizer aqui. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Olha o que Jesus vai fazer. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Sabe o que Jesus estava falando para aqueles 2 discípulos? Ei, a hora que vocês chegarem lá para dar notícia para João, fala para João assim: João, você estava certo, João. A hora que você chegar lá para João, você estava certo, João. Os cegos estão enxergando, João. João, o seu trabalho valeu a pena, João, porque os espíritos malignos estão saindo das pessoas. João, o teu trabalho não foi em vão, João, porque o Senhor está dando a vista a muitos. Aleluia! Sabe o que ele está dizendo aqui? E eu não sei se você pegou agora essa palavra, mas sabe o que ele está dizendo para mim e para você hoje? Ele está dizendo assim: você não está enganado, não. Você não está enganado em estar aqui, não. Você não está enganado em pegar o seu domingo e consagrar o Senhor. Porque vai chegar uma hora em que você vai ver a enfermidade daqueles que você busca a cura
ser curado por Jesus. Vai chegar uma hora em que os males e os espíritos maus vão cair por terra. E você vai ver libertação por aqueles que você busca. Amém, eu creio, Senhor. Vai chegar uma hora que todos aqueles cegos, que igreja nada, que Jesus nada, eu não quero nada disso. Vai chegar uma hora que esses cegos vão olhar para você e falar: que dia que é o culto, que hora que é o culto, eu estou indo com você. Creio, Senhor. Eu creio. Mas sabe o que nós precisamos entender, irmãos? Vai ter hora que nós estaremos em meio aos milagres, numa prisão. A notícia chegou para João, mas ele estava encarcerado. Mas antes da notícia chegar a ele tinha só o quê? Uma dúvida. Mas quando a notícia voltou, já não era mais dúvida, era a realização. Amém, aleluia. Olha o que vai acontecer aqui. Próximo. Respondendo então, Jesus disse: ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Eu imagino os discípulos de João chegando lá e vendo talvez um João desanimado no cárcere. Um João triste no cárcere, assim pensando: será que eu estava certo? Será que eu estava errado? Será que eu me enganei? Será que era mesmo esse o propósito da minha vida? E aí de repente ele olha naquele corredor frio e escuro e ele vê os dois discípulos voltando. E eu não imagino, irmãos, aqueles dois homens voltando assim para João naquele corredor. Eu vi aqueles dois homens conversando com o outro e João olhando. E aí, de repente, eles chegam naquela grade. E João levanta a cabeça, assim, meio desanimado. Falei: daí, falaram com o mestre. João, deixa eu te dizer uma coisa, João. Nós só não falamos com ele, como ouvimos e vemos. Ah, é? O que vocês ouviram? O que vocês viram? Nós ouvimos o Evangelho sendo pregado aos pobres. E o que vocês viram, João? Sabe o que nós vimos, João? João, nós vimos os cegos vendo. João, nós vimos os coxos levantando e saltando de alegria. João, sabe o que nós vimos, João? Leprosos sendo purificados. João, sabe o que nós vimos, João? Surdos ouvirem, João. Sabe o que nós ouvimos? Sabe o que nós vimos? João, essa aqui você precisa saber. Conta logo. Nós vimos mortos ressuscitarem. Eita Deus, aleluia. Então Jesus te trouxe aqui para dizer assim: você já está em meio ao milagre. Amém, aleluia. Você só precisa mudar a sua maneira de enxergá-lo. Você só precisa parar de ter dúvida se vai acontecer ou não. Porque a palavra de Jesus para mim e para você é: os cegos vão ver. Amém, Os aleluia. coxos vão ser curados. Os leprosos serão purificados. Os mortos vão ressuscitar. Sabe aquela pessoa que você olha e fala: ah, não, pastor, acho que fulano não tem jeito. Pode estar morto, Jesus pode ressuscitar. Eita Deus, eu creio, Senhor. Quando a gente olha para a história de Lázaro, sabe quem que era o único vivo na história de Lázaro? O próprio Lázaro. Não, pastor, na história de Lázaro, Lázaro era um morto. Não, irmão. Lázaro era o único que estava vivo lá, sabe por quê? Porque os vivos, quando Jesus chegou lá, ele falou assim: já é de 4 dias, não faz mais nada não. Ele falou: não, ele vai ressuscitar. E eles viram: você está doido, ele já cheira mal, já é de 4 dias. E Jesus falou: tirar ele a pedra. E quando Jesus falou: Lázaro, vem para fora, o único que ouviu e obedeceu na mesma hora foi Lázaro. Eita Deus, aleluia. Então o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você nessa noite é: você já tem a palavra. Amém, aleluia. Você já tem um propósito de vida. A única coisa que você precisa fazer nessa noite é abandonar a dúvida e acreditar nisso que Ele está falando. Os cegos vão voltar a ver. Amém. Os
os surdos vão ouvir, os leprosos serão purificados, os mortos vão ressuscitar, e aos pobres continuará sendo pregado o Evangelho. Amém, aleluia. Olha o que ele vai dizer aqui agora. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. O que é isso? Vamos voltar lá para Mateus 11. Mateus 11:6. Jesus vai dizer a mesma coisa. Eu não sei se você sabe o que é isso aqui. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. O que é se escandalizar, irmão? Achar que é um erro. Como é que você se escandaliza? Sabe algumas coisas que nós nos escandalizamos? O que a gente tem? Repulsa. Quando nós nos escandalizamos, colocamos, não é para mim, não quero. E quantos de nós, irmãos? Quantas pessoas, irmãos, que já passaram pela presença de Jesus, não conseguiram aguentar, não conseguiram suportar, irmãos, o processo, a prova, a luta, a batalha, a tribulação, e eles voltaram para o deserto, voltaram para o Egito. Por quê? Se escandalizaram. Eles queriam ditar o jeito de Jesus trabalhar, eles queriam dar prazo na hora da bênção, eles queriam falar para Jesus como é que Jesus ia fazer, que hora que ia passar na casa deles, que hora que ia passar na casa do parente, que hora que o juiz ia bater o martelo, que hora que ia prosperar, a hora que ia fazer. E aí se escandalizaram porque o Senhor não trabalha no meu tempo, Ele não trabalha no seu tempo, Ele trabalha no tempo dele, o tempo dele é certo. Amém, aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus está dizendo, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Tem uns crentes aí, irmãos, que é difícil você dar paz do Senhor para ele na rua. Porque ele se esconde. Porque Pai do Senhor é só na igreja, pastor. Na rua é bom dia, boa tarde, boa noite, que dia vocês, pastor. No meio do centro da cidade, o Senhor vai me dar Pai do Senhor, eu te dou Pai do Senhor no shopping. Eu te dei de longe um grito bem alto. Oh, varão, glória a Deus, está no shopping. Vai ver se é crente mesmo. Pastor, misericórdia, não quero te encontrar no shopping nunca, pastor. Eu estou orando para te encontrar um dia. Vamos ver quem ora mais. Um dia eu estou lá no shopping, no meio da praça da alimentação, irmão. O irmão que já tinha congregado com a gente, irmão, estava mais para lá do que para cá. Fazia tempo que eu não vi, irmão. Encontrei. Oh, e daí, como é que você está? Então, estou acabando de vir do médico. Minha filha não está bem. Está com 2 dias que não consegue ir ao banheiro. E uma criança pequena. Irmão, a praça de alimentação do shopping estava assim, ó. Eu falei, não, peraí, vamos orar por ela. Ele orar? Eu falei, vamos orar por ela. Orar? Eu falei, eu vou orar por ela agora aqui. Trouxe ela para perto de mim e pôs a mão na barriguinha dela em nome de Deus, em nome de Jesus. Está escrito, meu Deus, irmão, assim, isso, Jesus, amém, Senhor, glória a Deus. Irmão, tem gente que quer a bênção, mas não quer se expor para a bênção. Eita Deus. Tem gente que quer a vitória, mas não quer dar a cara tapa para a vitória. Eita Pai. Jesus vai nos provar dessa forma. Amém, amém. Ou você é, ou você não é. Ou você crê, ou você não crê. E ele nunca mais me ligou para reclamar dela. Sabe por quê? Porque deu certo. Amém, aleluia. Pastor, mas ele não está aqui na igreja, não, irmãos. Sabe qual é o nosso maior problema? Eu não quero provar para ninguém para ele estar aqui na igreja. Eu só quero provar para ele que Jesus é fiel. Eita Deus. Eu só quero provar, tá vendo? Eu creio no meu Senhor. Eu oro e ele responde. Aleluia. Um dia o irmão, nasceu a filha do irmão, intolerância à lactose. Irmão, como é que uma criança recém-nascida com intolerância à lactose não pode mamar? Tem que tomar aquelas receitas, irmãos, manipuladas, são caríssimas. Uma pessoa que não tem condição recebe alta, chega lá e fala para ele, pastor, agora é difícil, porque intolerância à lactose, pastor, agora não tem jeito. Eu falei, o quê? E agora a gente vai ter que mandar fazer e manipular, não sei nem como é que vai ser. Eu falei, 1 semana nós vamos orar. 1 semana nós vamos declarar uma palavra sobre essa criança. E Deus vai fazer.
estavam tristes, eles estavam cabisbaixos. Porque, irmão, quando é comigo, irmão, você vai aos trancos e barrancos, você vai, mas quando é com um dos teus, é mais difícil. Parece que a dor é dobrada. E eu vi como é que eles estavam. Irmãos, eu fui uma semana orando com eles, declarando a palavra com eles, irmãos. Uma semana depois eles voltaram no pediatra. E a irmã fez o teste. Pôs o bebê para mamar. Já não vomitou mais. Amém. Já não vomitou mais, já não teve a reação alérgica que tinha. Voltou na pediatra, a pediatra falou assim, eu não sei o que aconteceu. O que vocês fizeram nessa última semana? Sabe o que é isso, irmão? É a situação dizendo para você, não vai acontecer. E você dizendo assim, eu vou buscar na fonte, porque eu sei que lá acontece. Amém, aleluia. É lá na fonte que eu vou buscar, porque lá eu sei que tem resposta. Aleluia, Jesus. Mas agora, irmão, Jesus vai falar, irmão, sabe o que aconteceu ali naquele momento? Todo mundo viu o que aconteceu. Todo mundo viu os discípulos de Jesus, os discípulos de João, chegando para Jesus e falando o que João estava pedindo para perguntar. E o que João perguntou? És tu mesmo aquele que tinha que vir ou a gente espera outro? Então o povo ficou assim, João está mandando perguntar isso? João não está acreditando? João está sem fé? João está triste? João está cabisbaixo? E aí Jesus agora vai falar de João. Olha só o que ele vai dizer aqui. Olha o que Jesus vai dizer. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Irmãos, a hora que você vai buscar na fonte, a fonte te protege. Se você aprender a buscar em Jesus, Jesus vai te proteger quando você precisar. Amém. Jesus vai dar testemunho de você quando você precisar. O que acontece aqui? Os discípulos de João saem, mas fica uma dúvida no ar, no povo. Jesus agora está falando de João para o povo. O que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sabe o que é uma cana agitada pelo vento, irmãos? O vento não pode bater nela que ela enverga. Sabe o que Jesus está falando? Jesus estava fazendo eles irem lá atrás e lembrarem quem era João. Jesus falou, por acaso vocês quando foram ouvir João no deserto, ele era um cara encurvado? Ele era um homem incrédulo? Ele era um cara frio? Por acaso João, que vocês foram buscar lá para ouvir no deserto, ele era uma pessoa levada, influenciável? Olha o que Jesus vai falar dele. Sim, o que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Não, irmãos, a Bíblia diz que João usava roupa de animais, comia mel silvestre e gafanhoto no deserto. Não tinha beleza em João. Mas João tinha intimidade. João conhecia o céu de uma maneira diferente. João preparou o caminho porque ele entendeu, ele recebeu a revelação de quem viria depois. Amém, aleluia. E aí ele vai dizer assim, sim, um profeta? Alguém pergunta. Sim, foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Olha Jesus dizendo. Olha Jesus dizendo. Cuidado com as suas aparências. Cuidado com aquilo que você está considerando. Ah, não, é de Deus se pular, sapatear e falar em línguas, é de Deus. Cuidado, porque o diabo também imita a língua estranha. Eu já expulsei demônio de gente orando em línguas. E o Espírito Santo falou para mim, não sou eu, repreende que não sou eu. Mas essas coisas, sabe quando é que a gente aprende?
com os dons espirituais, chamado discernimento de espírito. Você começa a aprender o que é carne, o que é Espírito Santo e o que é demônio. Eu estou cansado dessa geração que pula, sapateia, faz barulho, mas manifestou o demônio. A primeira a abrir o clarão é eles. Aí não é meu chamado, pastor, não é meu ministério. Meu ministério é de pular, meu ministério é de sapatear, meu ministério é de gritar, meu ministério não é de expulsar demônio. Jesus, quando foi começar o ministério dele, a primeira coisa que o Espírito Santo fez com Jesus foi levá-lo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe o que o Espírito Santo fez com Jesus? Falou para Jesus: vai conhecer teu inimigo, vai ver como é que ele age aqui na terra, vai ver o que ele está fazendo aqui, para que depois você exerça o teu ministério. O crente vem para a igreja, quer ter só vitória, quer ter só experiência com anjo. Olha o que Jesus vai falar de João agora. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Ah, meu irmão. Ah, minha irmã, eu não sei você. O que você sentiria, irmão, se você ouvisse isso da boca de Jesus a teu respeito? O que você sentiria se Jesus dissesse para você: você é um profeta, você é uma profetisa da parte de Deus, você não é esse homem cabisbaixo, você não é essa mulher cabisbaixa, você não é esse homem derrotado, você não é essa mulher derrotada, você não é isso que o inimigo está dizendo que você é, você não é isso que o inimigo tem tentado plantar na tua mente. Em Cristo você é mais que vencedor. E Deus nessa noite nos trouxe para dizer: vocês são os profetas da sua vida. Aleluia. Olha a nossa vida, o Espírito de Deus está dizendo para nós nessa noite: voltem a ser os profetas desse tempo. Voltem a levantar a voz e dizer: é para a glória de Deus, eu não serei envergonhado. Levante a voz a partir de hoje e diga: eu sou mais que vencedor. Vocês creem aos milagres, meus irmãos. O que nós precisamos é tomar posse deles, para que eles se cumpram nas nossas vidas. Amém, aleluia. E Jesus está falando de João. Ele é um profeta, sim, e muito mais do que um profeta. Talvez você chegou aqui hoje: ai, pastor, não aguento mais o inimigo se levantar, tentar me desanimar, tentar me parar, tentar, pastor, ai, pastor, mas já chorei essa semana, ai, pastor, mas já perdi noite de sono essa semana. Mas hoje, nesse lugar, nessa hora, ele está dizendo: a partir de agora você sai daqui como profeta. Aleluia! 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 Tem um aleluia nessa vida ou não tem? Diga aleluia! Tem um glória a Deus aí ou não tem? Sabe o que está faltando para nós? Quando ele vier contra nós, você vai dizer aleluia! Quando ele vier contra você, você vai dizer glória a Deus! Pastor, o senhor está doido hoje? Não, eu estou em meio aos milagres. Eu estou em meio aos milagres. E eu não vou abrir mão, meus irmãos. Louvado seja Deus. E Jesus está dando testemunho agora de João. Vocês foram ver um profeta, sim. Muito mais do que um profeta. E olha o que Jesus vai falar de João. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Malaquias capítulo 3, versículo 1 vai dizer isso. E agora o que Jesus vai dizer para fechar aqui: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Sabe o que Jesus estava falando? Dos nascidos de mulher não haverá ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus, de quem que Jesus estava falando? Dele mesmo.
ser maior que Jó. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Não se preocupa não, eu sou maior. Não se preocupa não, eu sou o maior. Eu sou poderoso para fazer. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tem poder aí? Tem poder aí? Tem autoridade aí? Então vamos ficar em pé nesse momento. Aleluia. Quero que você fique de pé. Quero que a equipe do louvor para cá.